Nós estamos aqui hoje com a tarefa do resgate de filho na experiência do deserto. Muitas vezes em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, quando nós estamos passando por problemas, a primeira coisinha que a gente esquece é desse detalhe, é que nós somos filhos do dono do mundo. E hoje nós vamos aprender com Jesus como nos portarmos diante dessa situação. Amém, igreja? Vamos falar bem forte o tema da nossa mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deserto, o resgate da filiação. Vamos ler Mateus 4:1. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O interessante que nós vemos nessa experiência é que quem direciona Jesus para a experiência do deserto foi o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas acontecerem, muitas vezes nós queremos que essa engrenagem da vida, ela se encaixe perfeitamente e no tempo hábil as coisas aconteçam, mas às vezes é necessário nós darmos um passinho para trás para dar outros passos para frente. A canetinha está, não sei se é aí. Todos nós vivemos em um mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir as nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que tal agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual devemos ouvir a voz de Deus. E aqui na experiência de Jesus, foi o momento que ele teve mais sensibilidade e tempo para ouvir a voz do Senhor. Foi um jejum de 40 dias e 40 noites, jejum total, sem comer e sem beber. Então ele estava em total dependência. A palavra deserto, ela significa uma terra inabitada. Já no hebraico, ela pode aparecer também com essa expressão da palavra. Interessante, né? Nesse lugar inabitado, nesse lugar inóspito, pode vir também uma palavra, pode vir uma lição para nós. É um lugar também de busca, espaço de encontro e transformação. E eu queria perguntar carinhosamente, só levante a mão aqui. Aquela pessoa que passou por uma experiência forte e se tornou um ser humano melhor. Vou começar por mim, porque não foi só uma vez, não. Quem passou por uma experiência muito difícil se tornou um ser humano melhor. Esse é o aspecto do deserto. A ovelha perdida também, em Lucas 15, ela estava no deserto. Mas o bom pastor se dirigiu àquele lugar de difícil acesso para resgatar a sua ovelha. O encontro ou perda no deserto vai depender de você. O meu encontro com Deus ou o meu distanciamento com Deus vai depender de mim. E ali eu coloquei a batata e o ovo, por quê? Porque a mesma água que amolece a batata endurece o ovo. O problema não é o que acontece em nossa vida que faz diferença, mas como nós reagimos diante das circunstâncias. Amém, meus amores? O deserto também, ele traz um ensinamento para nós de provação e aperfeiçoamento. É difícil, não é fácil, é complicado. Uma provação bem recente que eu lembro, e foi assim bem difícil, foi o processo da gestação do Mateus. Eu tive assim sangramentos praticamente 9 meses. E nós éramos missionários em uma ilha que só tinha acesso a barco. Lá não tinha médico, a gente tinha que ir para a Madre de Deus. Então você imagine a gente trabalhando em um lugar sem acesso, estando grávida, com a gravidez assim, que inspirava cuidados. O deserto também gera em nós essa dependência de Deus. Nesse mundo tão hostil,
São coisas que acontecem hoje, que é de cair o queixo. De vez em quando a gente fica até com medo de ligar a televisão para assistir um noticiário. Ou se não, abrir lá no Formoso Alerta. Mas dentro desse processo que nós atravessamos, nós vemos também esse cuidado de Deus. E um detalhe muito grande no deserto é ver o poder soberano de Deus em nossas vidas. Quer ver uma coisa? Se Deus não fizer algo por mim e por você no deserto, ninguém mais poderá fazer. Amém, meus amores? Deserto também é lugar de retiro. É um lugar de silêncio. Seu silêncio é muito mais aplicativo que o geográfico. Quem já viveu uma experiência de estar num lugar com muitas pessoas e mesmo assim se sentiu sozinho? Isso é porque a alma de vez em quando dá uma parada, sabia? Você pode estar assim, às vezes até com um olhar distante, para assim, ó. De repente você percebe alguém fazendo assim, oi, oi, tudo bem? Ei, ei. Porque naquela fração de segundo houve um silêncio. Mas é necessário, meus amores, nós nos permitirmos nos calar. Há quem diga que uma vida não refletida não merece ser vivida. E assim nós observamos que Jesus, ele se permitiu viver essa experiência nesse ambiente hostil, inóspito, silencioso, de fragilidades. Um lugar totalmente que estava assim, pesando todos os sentidos de Jesus. Ninguém consegue realizar nenhum propósito sem que seja antes testado. Interessante que quando nós vemos aqui no capítulo 4 de Mateus, quando a gente encerra esse processo aqui da leitura da tentação de Jesus no verso 11, no verso 12 automaticamente está lá, início do ministério de Jesus. Não aconteceu depois que ele saiu das águas, que ele viu aquele eufemismo, aquela visão gloriosa de uma pomba descendo sobre a sua cabeça e a voz de Deus Pai bradando, esse é o meu filho amado. Não foi dali que ele saiu para realizar o primeiro milagre. Não foi dali que ele foi para o monte ensinar o sermão com as bem-aventuranças. Ele sai dali, dessa experiência da tentação para o ministério. Então, muitas vezes nós estamos sendo testados, sabe, queridos? Porque Deus tem algo para revelar para nós. Mas para isso, nós precisamos viver essa experiência para assumir o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Agora, preste atenção no deserto aqui, gente. Duas coisas vão acontecer e eu não vou maquiar a situação para você. Eu não vou cantar uma cantiga linda para você. A experiência do deserto acontece assim: o Espírito Santo te encaminhando e o inimigo tentando te desencaminhar. É uma sensação de passinho para frente, passinho para trás. Eu acordo acreditando e eu oro, eu leio a palavra e eu estou animado e eu quero viver o que Deus tem para mim. Daqui a pouco, olha eu duvidando, ó. Esse passinho para trás é muitas vezes a voz do maligno tentando fazer que você não comece o teu ministério. Que você não assuma o que Deus tem para você. Que você não viva o melhor do Senhor na sua vida. O deserto é o único lugar silencioso bastante para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai para lá com você. Deserto é lugar de a sós com Deus. Deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é lugar de você fechar a tua porta em silêncio e falar com aquele que te ouve. No deserto tem muito calor, solidão e privação. Foi isso que Jesus viveu. A circunstância demonstrava um desejo forte por alguma coisa,
Jesus tinha 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então, era um desejo forte de beber água, era um desejo forte de comer, um desejo forte de tomar um banho decente, era um desejo forte de realmente, gente, pelo menos uma sombrinha já servia para Jesus, não é não, gente? Parar um pouquinho assim debaixo de um pé de árvore, nem precisava de rede, bastava um pezinho de árvore para ele ficar ali um pouquinho debaixo. Eram muitas necessidades, muitos desejos, e esse desejo é existencial, faz parte de mim e de você. Esse desejo de se sentir protegido, esse desejo de se sentir amado, esse desejo de se sentir pertencente, esse desejo de sentir que as coisas que você está investindo está dando, sabe, efeito. Isso faz parte da nossa humanidade, mas ali naquele momento, Jesus não teve condições nenhuma de viver nenhuma dessas realizações, porque o deserto é um ambiente totalmente complicado e difícil, mas é lá que Deus quer se revelar comigo e com você. Amém, igreja? Vamos ler esse texto bem forte para a gente entender sobre os desejos que Jesus, ele passou pelaquela experiência e nós vamos vencer com ele. Vamos lá? 1 João 2, 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência é uma vontade latejante. Não é só uma vontade, como dizia a mãe. Mãe, eu estou com vontade de manhã. Hora que passa. Mãe, eu estou querendo, hora que passa. Tudo passa, minha filha. Pode ficar tranquilo, vai passar, vai passar. Mas a concupiscência lateja. É como se aquilo que você quisesse, você visse em todos os lugares. Todos os cheiros lhe lembrassem. Todos os seus sentidos se aguçam para isso. E Jesus, por estar numa sensibilidade extrema, todo esse desejo de concupiscência, desejo de tanta coisa, aguçou por causa da carência. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos desejando algumas coisas porque há carência na nossa alma. Alguma necessidade. Jesus sentiu, mas ele não se permitiu, ele não experimentou. Ele não se deu à carne, ele se deu à voz do Senhor. Amém? O deserto é um lugar silencioso para ouvir a voz de Deus. Como é que nossa identidade como filho será resgatada nesse processo de um momento tão difícil, de um momento tão trágico? De repente foi a perda de alguém, de repente foi na saúde, ou alguma situação emergencial que você não esperava, bateu na sua porta, lhe pegou de surpresa. Esses desertos acontecem primeiro para nos resgatar a identidade de filho, começando pela nossa vontade. Mateus 4, 3 e 4, diz o que, igreja? Vamos lá? Era a vontade de Jesus comer um pedacinho do pão. Eu acho que pela necessidade ele sentiu até um pãozinho assado, um cheirinho de um pão assado. Ou ele até conseguiu visualizar daquelas pedras, não é que dá jeito de pão aqui mesmo? E Jesus conhecia todo o poder de Deus e o poder de Deus que emanava no seu coração.
Mas nesse momento, Jesus Cristo, Ele foi além. No lugar de realizar a sua vontade, Ele pega a sua vontade e coloca na mão do Pai. Quer ver uma coisa? Queria pedir ao pastor que recitasse esses versículos bem fortes. Vamos lá, nosso pastorzão. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que necessitar de perseverança? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus tinha essas verdades no seu coração. Quando ele visualizou aquele pedaço de pão, ele lembrou da história do Roberto e disse: se eu transformar e comer, como é que eu serei o pão da vida para o Roberto? Quando ele olhou para aquele pedacinho de pão, ele olhou para a tribo indígena, que o Tiago e a sua família ia alcançar esses anos aqui na nossa terra, em Formoso do Araguaia. E disse: se eu comer esse pão, eles não provarão do pão da vida. E estava ali uma dúvida crucial: ou a minha vontade, ou o meu desejo, ou a salvação de todos aqueles que um dia comerão a minha carne e beberão o meu sangue. Porque ele disse: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós ficamos tão ansiosos pela concupiscência da carne, o desejo latejante, e esquecemos a vontade do Pai para a nossa vida. E você pode completar comigo: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Bora falar mais forte, igreja? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jejue um pouco mais. Aguenta um pouquinho mais. Ora um pouco mais. Acredita um pouco mais. Porque tem uma vontade de Deus a ser revelada desse momento de dificuldade. Amém, igreja? Glórias a Deus. A tentação é algo para suprir logo. Desejo imediato. Realização urgente. E aí, de repente, o propósito de Deus para ele era um alto sacrifício. E a Bíblia diz, aqui em Romanos 8, um pedacinho que eu peguei, que diz assim, ó: e nem o seu próprio filho poupou. Se Jesus comesse aquele pão, os cravos não iam fazer sentido. Se Jesus transformasse aquela pedra em pães, a sua ressurreição não teria nenhum sentido. Então, o propósito de Deus para mim e para você é mais forte. Amém, igreja? Glórias a Deus. Onde você buscou satisfação, alguma satisfação temporária, ao invés de buscar o chamado de Deus. Aonde você buscou a resolução logo. Eu preciso desse paliativo. Eu preciso desse ópio. Eu preciso dessa chave virada logo. E muitas vezes, meus queridos, há um chamado de Deus para as nossas vidas. Há algo do Senhor para ser revelado. O primeiro Adão, lá em Gênesis, quando ele viu a árvore e a fruta muito gostosinha, a concupiscência e o desejo latente latejou. Ele pegou da mão da mulher a fruta e comeu.
Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, olha o que foi que ele fez. Lê para nós, pastor, João 4, do 32 a 34. Quem entendeu, diz amém no seu lugar. Jesus não podia errar como o primeiro Adão, que a oportunidade voltou. E quando a oportunidade voltou, caiu bem na mão do Filho de Deus, e Jesus sabia disso. Jesus tinha tanta consciência que ele falou em João 4, que meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Abre mão desse pão e você vai ver que Deus vai mudar a tua sorte, até aquele desejo latente vai passar. O que mais importa para Jesus é fazer a vontade do Pai que está no céu. E ao fazer a vontade do Pai, Jesus revela a sua identidade. Quando Jesus revela a sua identidade, automaticamente, ele não era mais aquele judeu que corria nas ruas, o filho de José, que aprendeu a arte, de carpinteiro. Ele era o Filho de Deus. A autoimagem de Jesus se revela e Satanás o conduz ao pináculo do templo. O pináculo do templo, gente, era mais ou menos 150 metros de altura. Você pode imaginar um prédio bem altão? E Satanás só não falou como transportou Jesus para aquele lugar. E a experiência aqui é muito terrível. Leia comigo esse texto, vamos lá? E lhe disse, todo mundo bem forte, vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus estava sujo, maltrapilho, porque 40 dias com a mesma roupa, num deserto. Jesus estava fraco. Jesus não tinha roupa de sacerdote. Mas por que esse detalhe de sacerdote? Era o pináculo do templo, gente. Era um lugar que só a elite religiosa frequentava. Satanás estava tirando onda com a cara dele, dizendo assim: ei menino, a brincadeira acaba aqui. Tu acha que tu tem cara de sacerdote? Tu está aqui num lugar privilegiado, observando tudo, mas vamos ver se você realmente tem esse poder todo. Naquele momento, Jesus Cristo, ele foi confrontado da sua autoimagem. E agora eu quero te pedir para prestar bem atenção, bem muito agora. Na hora do deserto a gente está cansado. Na hora do deserto a gente está triste. Na hora do deserto a gente está desmotivado. Ninguém dá nada por a gente. É tu que vai ser um médico? Interessante. É você que vai formar família. E assim a circunstância do deserto desgasta tanta gente, que até a nossa própria imagem, a gente olha no espelho e diz assim: será? Até a gente começa a duvidar se realmente vai acontecer, se as coisas vão se encaixar. E essa questão da autoimagem, ela é muito complicada. Tem uma história que conta um menino chamava Thomas Edison. E esse menino era muito traquino na escola. Traquino, não parava. Pensa um menino todo dia na secretaria, até no dia que
ele foi para casa com um bilhete. Chegou em casa, o bilhete estava escrito assim: mãe, compareça à escola com Thomas Edison. Aí a mãe foi procurar saber o que era. Chegou lá na escola com o menino. Aí a diretora falou assim: olha, eu queria dar um conselho para a senhora. Foi a senhora que botou esse nome, Thomas Edison, nesse menino? Foi. A senhora tem certeza? A senhora sabe quem foi Thomas Edison? O inventor da lâmpada. Um cara muito culto, muito inteligente. Ele tentou zilhões de vezes e nada dava certo, até que ele perseverou, até que ele conseguiu acender a primeira lâmpada. E a partir de hoje, as lâmpadas não param mais de ser acesas. Amém, gente? Aí a diretora olhou na cara do menino e disse assim: ou você muda de vida ou você muda de nome. Porque com esse nome, você está envergonhando o inventor da lâmpada. Você está no deserto? Está com dificuldade de acreditar nas promessas do Senhor? Que é filho de Deus, quem você é? Ou muda de comportamento ou muda de nome. Porque filho de Deus é outro gabarito. Filho de Deus, ele é obediente. Filho de Deus, ele tem coração ensinável. Eu estou falando com base em Jesus Cristo. Amém, igreja? O Filho de Deus, ele ama a sua missão. O Filho de Deus, ele não teme porque ele tem um Pai que o sustenta. E ainda que ele esteja em um momento bem crítico da sua vida, ainda que ele esteja nessa circunstância que Jesus estava, Jesus, ele não questionou a sua autoimagem. E eu quero dizer para você, filho de Deus, levanta deste lugar. Filho de Deus, acredita nas promessas do Senhor. Filho de Deus, olha para o teu Pai. E nessa hora Jesus olhou de uma forma linda e maravilhosa, porque Jesus já tinha escutado no batismo isso aqui, ó. Ele não ficou gravado com o que o inimigo estava dizendo. Se tu és o Filho de Deus, te joga aqui, não. Ficou gravado isso aqui, ó. Quando Jesus saiu das águas de batismo, o que foi que Jesus falou? Lê comigo aqui, igreja, vamos lá? E ouvi a voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: você é filho amado de Deus. Diga: Deus te ama. Tu está pensando que Jesus estava ouvindo? Se tu és filho de Deus, te joga aqui. O que ecoava na mente de Jesus todo o tempo no processo do deserto é: filho amado, você me dá gosto. Filho amado, eu te amo. Filho amado, você vai conseguir. Filho amado, se levanta desse lugar. Filho amado, através do meu poder que emana em você, você vai viver os melhores anos da sua vida. Amém? E quando Jesus saiu dali, que viveu várias experiências, depois ele passa pelo processo do Monte da Transfiguração, Deus repete para Jesus. Vamos ler esse texto aqui, vamos lá? 1, 2, 3 e estando ele a falar, eis que uma voz luminosa os cobriu, e a nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Ele já tinha sido tentado, já tinha sido aprovado. Agora ele era um exemplo para mim, para você. Amém, igreja? Jesus tinha uma palavra, uma missão no seu coração. E essa missão ela é bem escrita em Hebreus 5:5. Eu vou ler para você. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu te gerei. Jesus não estava preocupado com o título de sumo sacerdote. Jesus estava preocupado, sim, com a identidade de filho em Cristo Jesus. Amém? Depois da experiência que Jesus foi provado na vontade, lá do lance do pão.
depois que Jesus foi provado, tentado na questão da sua identidade lá no pináculo, o inimigo tentando charlar da cara de Jesus, bem muito lá em cima, para os jovens tirar onda com a cara. Jesus passou pela terceira tentação, que era quem era que ele adorava. Vamos ler Mateus 4, de 8 a 10. Vamos ler bem forte, vamos lá? 1, 2, 3 e... Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe darei isso, declarou. Vamos lá? Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor teu Deus e o sirva somente a Ele. Jesus foi testado com a vontade, Jesus foi testado com a sua identidade, e agora Jesus estava sendo tentado sobre a sua adoração. Com que ou quem você perde ou investe o seu tempo? Com quem ou que você usa a sua maior energia? Com que ou quem você gasta mais o seu dinheiro? E aí a gente bota planos, aí a gente bota preocupações. Qual a sua maior preocupação? A gente pode ampliar isso na reflexão. Mas a ideia é, aquilo que a gente investe mais tempo, energia e dinheiro, é aquilo que a gente adora. E muitas vezes nós estamos assim, trocando a nossa adoração por pequenos detalhes. Por quê? Porque nós estamos no deserto, nós estamos sentindo muitos desejos, nós estamos passando por muitas provações e a gente quer resolver logo a situação ligeiro e sair logo dali. E muitas vezes nós desfocamos na nossa adoração. Que o nosso pastor que lê esse texto, que ele é bem pontual sobre a adoração do povo de Israel quando passou 40 anos no deserto. Não parece que a gente está lendo um pedacinho de Mateus 4? Jesus viveu também essas experiências que o povo de Israel viveu no deserto. Mas o objetivo, gente, não era de jeito nenhum fazer um acontecimento bíblico, mas era revelar o que o povo tinha no coração. E nessa oportunidade estava revelando quem Jesus realmente adorava, o que Jesus tinha no seu coração. Se Jesus não tivesse intimidade com Deus, como ele venceria a tentação? Se Jesus não tivesse relacionamento íntimo para conhecer a vontade do Pai, para saber que ele era filho de Deus, como é que ele suportaria? Estava ali, gente, o ladrão, que era o inimigo, tentando roubar, matar e destruir o ministério de Jesus, o propósito de Jesus. Mas Jesus, superando tudo isso, ele entregou a sua vida para nos dar vida plena e vida capaz e vida satisfeita. Tudo isso, meus irmãos, é para nós olharmos para cima. Esse deserto que eu estou atravessando e você está atravessando, é para nós olharmos mais para Deus. É para nós humilharmos mais o nosso coração.
É para nós termos corações ensináveis. Muitas vezes o coração da gente endurece, como a água quente endurece o ovo. Mas essa luta que nós estamos passando é para deixar a gente mais manso, mais dócil, mais humano, mais tratáveis, mais humildes e abertos para fazer a vontade de Deus. Amém? Salmo 78, 19 diz: e falaram contra Deus, aqui é o povo de Israel no deserto, e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha, essa mesinha aqui linda e maravilhosa, ó. O povo de Israel, no meio do deserto, disseram, mas falou isso zombando. Mas quando Jesus superou a tentação, a última, que era justamente não se prostrar aos pés do maligno, a carne, a concupiscência, o desejo desse mundo, a palavra diz em Mateus 10:11, então o diabo se retirou, e eis que chegaram os anjos e serviram uma mesa no deserto para Jesus. Quem imagina essa cena? Os anjos descendo com maná, com o melhor alimento que existe, e colocar aquela mesa diante de Jesus e disse: filho, se alimenta, você conseguiu, você venceu. Amém, meus amores? Então não se desespera como se uma coisa muito desesperada tivesse acontecendo. E o mais interessante que a gente vê nesse processo todo, meus irmãos, é que Satanás, ele coloca dúvida sobre a filiação de Jesus no início. Quer ver? Abre aí na sua Bíblia. Mateus 4, deixa abertinho, só para a gente tirar essa dúvida. Foi isso aqui que abriu os meus olhos, minha gente. Mateus 4, verso 3 diz: o tentador veio e lhe disse: se tu és o filho de Deus. Foi a primeira coisa que ele fez para tentar tirar da cabeça de Jesus que ele era o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Como se Jesus não fosse. Como se ele não soubesse que Jesus tinha nascido, né, de Maria e do Espírito Santo. Olha a segunda coisa que o inimigo tentou tirar ali de Jesus, né, naquela tentação. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se tu és o filho de Deus. Por que não falou se tu és um profeta? Se tu és um rei, se tu és um sacerdote, se tu és um mestre, um rabi, que tudo isso Jesus era. Por que não falou se tu és o salvador do mundo? Porque só atacava em cima da filiação, porque tem um segredo que eu vou te falar daqui a pouco. E a última tentação de Jesus foi aqui, ó. Verso 5. O verso 7, 8. Em seguida o diabo levou para o monte mais alto e mostrou todos os reis na sua glória. Eu te darei tudo isso, declara. Basta Pronto. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois a Escritura diz: adore o Senhor seu Deus e o sirva somente a Ele. Nessa hora Jesus disse: agora eu vou te revelar quem eu sou. Eu sou a terceira pessoa da Trindade. Eu sou o Filho de Deus, mas eu sou o Deus homem. Eu sou aquele que vai andar nesse mundo, Satanás, sem pecado. Sou eu aquele que vai libertar a mulher do fluxo de sangue. Serei eu que vou dar libertação na vida de muitos cegos que não enxergam. Sou eu que irei em toda a Galileia e irei pegar nas cidades onde as pessoas são marginalizadas da sociedade e vou restaurar a dignidade desse povo. Em outras palavras, Satanás, é você que tem que me adorar. Baixa a tua crista. O que é que o inimigo está tentando minar em você? Dizendo que você não é um bom pai,
não é uma boa mãe, não é um bom profissional, não é um cristão que presta, não é um filho obediente. O que é que o inimigo está tentando falar na tua cabeça aí? Tudo isso, o objetivo dele é tentar te tirar desse passaporte, porque o deserto é o passaporte para o propósito de Deus na tua vida. Ele não quer que você embarque nesse avião que se chama missão de Deus para a minha vida. Ele quer frustrar o sonho de Deus para a tua vida. E assim como Jesus, igreja, vamos nos levantar hoje à noite e dizer: não, eu não vou ceder, eu não vou render, eu não vou olhar para trás, eu vou avançar, porque eu sei quem me chamou, e aquele que me chamou, ele vai cumprir toda a vontade dele na minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é a vontade de Deus. A nossa identidade é de filho de Deus. E a nossa adoração é somente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero falar para você. Bota aquele playback, meu filho. Quero ler isso aqui para ti. Filho. Quantos filhos tem aqui? Eu sou assim empolgada. Você sabe que eu mencionar empolgada. Eu sou filho. Quantos filhos tem aqui? Todo mundo é filho, que todo mundo nasceu em um dia lindo e especial, não é não? Então essa palavra é para você? É para mim também, que eu também sou filha. Só que tem um detalhe: nós somos filhos de Deus. Amém, igreja? Eu quero que você saiba com isso aqui batendo assim na sua mente, bem claro. Que quando você passar por uma prova, você vai dizer: eu sou filho de Deus. Deus está comigo. A tentação, não vou fazer a vontade do meu Pai. Se vier algo assim dizendo que você não vai conseguir, vou. Porque foi Deus que colocou isso na minha vida, essa missão, e eu vou levar até o fim. Amém? Vamos lá? O que o deserto revela sobre a filiação em Deus? O deserto vai revelar que tem coisas que só Deus pode fazer. Amém, gente? Em que momentos esquecemos que somos filhos de Deus? Na provação, na tentação, desejo da carne. 3. Como podemos viver hoje como filhos amados de Deus? Gente, como nós podemos viver hoje como filhos de Deus? Lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu ministério, nessa luta. Tem filhos que a cara do Pai. Será que lá no teu deserto, na tua provação, as pessoas estão vendo detalhes do caráter de Deus? Será que estão vendo bondade de Deus na tua vida? Será que está vendo o perdão de Deus? A longanimidade? Será? E nós queremos agora, em nome de Jesus, orar. Feche os seus olhos no seu lugar.